Mas é um processo cognitivo. É um vislumbre cognitivo. É a consciência coletiva entendendo sobre si mesma. Durante todos esses processos, toda essa passagem, toda essa história. Porque, de alguma forma, ninguém está mais aqui. Você vê, essa história aconteceu. Teve a Segunda Guerra, teve a Primeira, tem toda essa história humana. Toda essa história humana que a gente conhece. Quem que estava aí há 100 anos atrás? Não tinha ninguém. 1, 2, quantos com mais de 100 anos está vivo? Aí alguns, vai. Talvez um pouco mais que isso, mas pega 200 anos então, para não ter discussão. 150 anos. Não tinha ninguém. A gente se preocupa tanto com tudo. Mas todo mundo que está aqui, agora há pouco, há 100 e poucos anos atrás, não estava ninguém. É todo mundo do zero, entendeu? Em teoria binária. Tudo aquilo que os caras se mataram para conquistar, para minha casa, meu não sei o quê, meu bababá, mó guerra, mó treta, não tem ninguém. Acabamos de chegar todo mundo aqui o tempo inteiro. Mas a história é uma. Aí de algum jeito binário, se for para levar na visão binária, a gente também tá aqui. Tudo isso aqui é nosso mundo, é nossa vida. Daqui a pouco não tem mais ninguém aqui, tem um monte de gente nova. Mas a história é a mesma. É como as cores na luz ali. O degradê vai viajando. E não é porque ela foi de um ponto a outro que o anterior saiu de lá. Né? Mas assim, a gente, se você se apegar ao binário, você vê que, caramba, tem uma consciência viva. Porque, ó, tem uma história acontecendo. Essa história, ela é coesa nesses séculos, nesses milênios. Você vê a coerência dessa história. Você entende o passo a passo da história, não entende? Como se a humanidade fosse viva. E é viva. Você vê como ela foi daqui até ali, como que passou por essa revolução, como que se tornou máquina, como que... Você vê o passo a passo da humanidade, que levou séculos, milênios. Sendo que as pessoas não duram isso. Então você vê que tem algo vivo, feito de nós, embora não seja a gente, literalmente. Tem uma consciência viva, embora a gente morra toda hora, essa consciência continua com uma personalidade, com uma história, com uma jornada, com um corpo coeso. Como humanidade, nós somos um. Embora nós, como indivíduos, nos reciclemos em células. Como as células se trocam aqui, mas o corpo é um. Então, essa história que continua uma, é a história de Deus, é o corpo de Deus. Embora nossas células se troquem o tempo inteiro. Inclusive a célula que tem o vislumbre completo. No caso, o Messias também vai passar por esse ponto zero, levando Deus também a conhecer esse momento. Porque senão você vai entrar naquele paradoxo. Deus é todo poderoso ou não é? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas se ele é onipotente, Deus conseguiria fazer um inimigo invencível? Ou como os antigos diziam, Deus conseguiria fazer uma pedra que ele não conseguisse erguer? Se ele é todo poderoso, ele tem que conseguir. Senão ele não é todo poderoso. Mas se ele conseguir e não consegue erguer a pedra, então ele não é todo poderoso, porque ele não consegue erguer a pedra. Deus conseguiria fazer uma pedra que ele não é capaz de erguer? O que você acha, Sheldon? O paradoxo que faz movimento, né? Né? Se livra no paradoxo, né? Paradoxo, né? Mas se alguém falar que não, Deus não consegue fazer uma pedra que ele não conseguiria erguer. Porque ele é Deus, ele consegue erguer tudo. Ele pode tudo. Mas então ele não pode, ele não consegue criar uma pedra que ele é incapaz de erguer? Então ele não pode tudo. Porque ele não consegue fazer uma pedra que combata ele mesmo? Então tem uma coisa que ele não pode. Ah, não, ele pode tudo sim, então ele pode isso. Então algo vai poder mais que ele. Então ele consegue... Se ele criar algo que pode vencer ele, então ele não é todo poderoso. Porque eu criei uma pedra que eu não consigo erguer. Cara, eu não estou conseguindo erguer. Então o senhor não é todo poderoso. O senhor não pode erguer. Fala, não, posso sim. Então o senhor não consegue criar algo que o senhor não pode erguer. Entendeu? Que a serpente sempre vai ter o que falar. É isso que é ela. É isso que é o processo do vazio. É por isso que esse é Deus dando de cara o alfa e ômega, o Ouroboros em qualquer mitologia, que é o que cerca a realidade. Que é o que mantém o movimento. Que ele vai morder a cauda, tem que se mover. Não interessa, senão cai no vazio, na morte. Se não se mover ali, engole a cauda, cai no ponto zero. Né? Então você tem que manter ali no atrito, que inclusive isso tem a ver com a Kundalini, com a atração sexual. De você manter dois lados querendo se unir, se unindo em momentos específicos, sem precisar se abocanhar em um só e morrer. Um lado morrer, né? Tipo, não, você consegue manter aquilo ali. O Ouroboros seria uma aceleração de partículas. Eles tentam fazer isso lá, né? Não é que seria isso literalmente. Aí eles tentam
Teria a ver, daria pra fazer uma correlação, porque a partir do momento que ele chegar no ápice do movimento, vai estar ali, né? Mas se eles entendessem o que a gente entende, já teriam conseguido coisa pior. Graças a Deus, Deus cega os que têm poder ali, que senão... E quem entende isso um pouquinho, não quer que eles consigam. Porque senão ferrou também, que é os caras que financiam. Os talmudistas que entendem que isso é possível e sabem da criação de realidade, também não quer que os gentios e que a sociedade chegue. O rabino ali não quer, não vai falar para não financiar isso não. Isso aí não, bota grana aí não. Os bilionários têm rabinos, eles não sabem o porquê, mas o rabino fala nisso sim, nisso não. Eles seguem. Só que esses rabinos também estão morrendo aos poucos, né? Tá sobrando só o rabino jovem, aí você vê que a zona que vai ficando cada vez pior. Porque antes ainda, por mais cruel que pudesse parecer, eles tinham alguma intenção, alguma noção da realidade. Era às vezes para se proteger de tal nação. Às vezes estava com ódio porque estava sendo perseguido. Mas depois os caras se perdem, acreditam nas próprias mentiras, né? Algo que também é bíblico. Então, quando você para pra pensar, você vai ver que a mitologia sempre soube disso, as tradições antigas, as mitologias sempre tiveram histórias para provar, para ilustrar aquilo que a ciência está vendo hoje, sobre todo esse processo, né? Então, essa consistência de Deus precisa envolver esse paradoxo. Aí você começa a entender a trindade. Porque você fala, caramba, como que Deus vai ser todo poderoso? Ou ele consegue erguer a pedra, ou não. Eu posso falar isso sobre Israel. Deus conseguiria criar uma nação onde ele conseguisse ser um homem? Tipo, ele é todo poderoso. Onde ele vai, ele domina o mundo. Todo mundo vê ele, lembra dele, acredita nele. E ele domina tudo, acabou. Tem que começar de novo. Puta, fudeu. Será que eu faria uma nação que não ia me deixar ser Deus? Né? O quão fria talvez tivesse que ser essa nação. Ela luta com Deus. Israel luta com Deus. Quão fria. Quão egoísta. Quão insensível teria que ser. Talvez até hipócrita. Para negar e seguir a lei, mesmo vendo o contrário. Mesmo sabendo o contrário, mas eu vou repetir o padrão. Que vai se alterando, mas mantendo a tradição. Então ele mantém o eco anterior. A tradição se adapta ao processo onde eles estão. Ali vai passando nação em nação, vai adaptando. Para não mudar a lei da Torá, o Talmud vai adaptando. O que seria a espiral. Só que de uma maneira absurda. Coisa que Deus pagou caro para que não fosse necessária, para que não fosse parte da obra. Deus não queria, ó, você vai ter que matar essas crianças para conseguir tão fundo, não. Vai ter que explodir isso aí para conseguir tão fundo, não. Ele foi lá no fundo e deixou o seu eco profundo o suficiente para que não fosse essa maneira de chegar lá. Então, como eles estão sem Cristo, eles só chegam lá com o Talmud, com esse sacrifício, com essas entregas, com essas injustiças, que é uma maneira de criar luz na escuridão. Porque ele está tirando da inocência e gerando lenha. Mas, por outro lado, eles vão perceber como que é fácil se tornar vítima da injustiça, repetindo um eco que pensa e está indo reto, quando a estrada tá curva. Quando o caminho tá curvo. Então teria que ter uma solução para esse paradoxo. Então como é que Deus poderia ser todo poderoso? Ele vai cair nesse dilema. Falar, ó, o Senhor não consegue fazer uma nação que... Ou o Senhor consegue. Então quer dizer, lá em Israel o Senhor não é todo poderoso. Então eu vou lá. Ia ter um monte de gente lutando com Deus. Israel luta com Deus. Desde que se tornou Israel. Já tem que ver da história de Jacó, que vocês têm algum conhecimento. Alguns muito, outros menos, mas já, de alguma maneira geral todo mundo já ouviu falar. Então Israel luta com Deus. Então você tem uma nação onde todas aquelas respostas que ele tira do nada, não é nem sobre a cura, é sobre a magia. Porque isso aí eles estavam acostumados, isso aí era cheio lá. No Egito, o próprio Talmud, tem um monte de gente que fazia isso e não espantava eles. O que espantava eles e fazia eles achar que era coisa do demônio, principalmente eram as respostas para tudo que saía do nada e dizer que era porque ele era Deus. Deus estava nele e ele em Deus. Eles eram um. Então isso era um negócio muito louco. E por esse poder ele tinha autoridade para libertar as mulheres, libertar os drogados, os bêbados, os sofredores, os pobres, os não abençoados. Ele tinha o direito e o poder de abençoar. Então isso é um negócio muito louco. Fala, peraí, cara, toda aquela nossa solidez, toda aquela nossa união de eco, demorou milênios. Pô, 4.000 anos juntando eco. Aí vem Jesus, há 2.000 anos atrás, agora já daria 6. Você... Há 4.000 anos, há 2.000 anos atrás, né? Com os 4 passados, daria 6 agora. Que aí entraria no milênio do 7, já se aproximando desse sétimo. Então aí pra vir do nada. Aí tem 4, ó. Tem uma forma ali. E aí vai vir Deus resolveu fazer diferente agora. Ah, não, eu criei, mas agora, ó.
Tudo que eu mandei vocês seguirem, né, em teoria, tá errado. E não era, o paradoxo ele fazia certo. Ele estava acusando aquilo, estava podendo destruir aquele clã de poder, porque eles estavam pelos bastidores errando. Então ele estava podendo acusar a lógica. Ele estava podendo acusar. Mas não tinha como ver, não tinha Talmud escrito. A lei era oral, as mudanças da lei, né? Só a Torá estava escrito. Não tinha como provar, não tinha como, mas ele tinha como acusar. Ele sentia aquela autorização para acusar. Então aquilo permitiria a ele, de algum jeito, ser Deus e se impor ali, com a autoridade. Mas, por outro lado, esse mesmo mecanismo que dava autorização para ele ser Deus ali, como dava em qualquer outra nação, né? Só que, diferente da dele ali, ali tinha um eco estruturado em repetição. Aquela própria audácia de esconder aquilo nos bastidores é o que dava chão para eles, fora do corpo messiânico. Como se eles tivessem criado uma ilha por aqueles rituais, por aquele processo artificial. Tanto que eles estão nessa ilha até agora, de certa forma, e essa ilha consegue interagir com o mundo e viver no lugar da Torá por causa do amor de Deus, do sacrifício messiânico que continua dando tempo para eles se arrependerem. Mas eles estão ali, nessa ilha, pousados ali num lugar que era para ser a Torá. Era para Israel ser a Torá, viva ali, não era? Tá sendo um absurdo, o ápice dos absurdos. Tá ao contrário. Então, ali ele criou uma nação que conseguiu de algum jeito, justamente por ir tão longe, já no paradoxo, conseguiu uma soma de repetições que circulavam a Torá, já não estavam nela. Então, ou seja, eles conseguiriam eliminar a Torá, matar a Torá. Matar o rei, negar o poder do próprio Deus. Se a Torá chegasse viva, falando, eu sou a Torá viva, vocês estão fazendo tudo errado. E ele poderia provar. Ainda assim eles falam, não. Porque eles seguem o eco lógico, eles seguem o que o pai falou, o que o vô falou, o que o bisavô falou. Isso é ser lógica. Não depender dos fatores. Olha que loucura paradoxal. Porque depender dos fatores, então não adianta lógica. Que aí os fatores determinam. Agora, não depender dos fatores, porque se você ficar à mercê dos fatores, né? Vai depender da sorte, vai depender da emoção, vai depender do lugar, do que aconteceu. A ideia da lógica é, seja sim dependente dos fatores. Só que aí você nega a realidade. Não dá pra ser só lógica. Por isso que Jesus veio dar sentido pra Torá. Porque tem que incluir essa abstração, essa observação, essa transformação que está ao redor, por conta do próprio paradoxo. Né? Então por isso que a Torá é uma luz para as nações, não só para Israel, porque não teria como. É o que dá próprio sentido, é o que torna Israel verdadeira, é ser uma luz para as nações. Tanto que para onde eles vão, eles governam. Tem o poder da mídia, da política, do dinheiro. Eles têm o poder de salvar todas as nações. E a Torá faria isso, quer fazer isso. É o Talmud que não. Então, do povo que seria mais amado no mundo, eles vão para o povo mais odiado. A Torá faria eles serem um povo mais amado. O Talmud fazia eles serem um povo mais odiado. E a gente tenta avisar e a gente fica de ruim. Os profetas são ruins, o Messias é ruim. Porque apontou para a reta e falou, ó, reta, você está repetindo passo atrás de passo. Mas vamos olhar aqui de fora, olha a curva que você tem feito. E por Deus saber desse paradoxo, ele já tinha resolvido isso. E estava ali, ó, bem na cruz dessa reviravolta. Bem na troca de direção. Bem na encruzilhada. Resolvendo, segurando, para vocês voltarem para casa. É só chegar nele e voltar para casa. Porque senão tá na perdição. E não é? Vocês aceitarem Jesus, Israel tá lá, o mundo tá lá, ao invés de destruir, os abraça. Mas como a justiça habita em nós e a coerência também, eles são incapazes de aceitar uma misericórdia que eles mesmos não querem, não merecem. Até certo ponto. Aí eles escolhem combater. Aí caem no sofrimento. Não porque Deus quer torturar e se vingar. Não, ele quer o arrependimento. Ele quer que eles voltem para casa, são filhos. Mas ele também não pode tirar o direito de que eles conheçam a ausência de algo que tem valor só quando é visto de fora. Como a gente tá falando da água. Pô, eles estão sempre com Deus. Se Lúcifer teve a chance de ver a ausência e ver o amor e a importância de Deus quando ele cai naquele ponto desesperador, a gente vai negar essa chance para esses que precisam, merecem e que já tem um salva-vidas ali pronto para resgatá-los? Por que não permitir que eles em algum momento vejam como são amados? E a Bíblia faz isso como? Com a tribulação. E a grande tribulação, a hora que rompe o pacto ali, começa todo mundo a perseguir eles,
Aí eles vão ver, caramba, a gente tava sendo muito amado, a gente é muito amado por causa de... Quando a casa cair, eles percebem. Aí eles vão falar, cadê aquele Messias? Cadê aqueles que nos amavam? Cadê aquilo tudo? Aí eles vão dar forma. Aí o arrependimento acontece. Né? Esse é o processo, essa é a promessa até do Apocalipse. E tudo pela salvação, e tudo pela glória de Deus. Não é por vingança nem de um lado nem de outro, é pela salvação de todos nós, para que o movimento seja o que é de uma maneira que nos alegre e nos carregue de energia, para que a gente continue surpreendendo Deus com o que a gente tem de melhor, equalizando as cores e criando quadros de maneiras únicas. Eu posso dar a mesma aquarela para cada um de vocês aqui, vai sair quadros totalmente diferentes. É impossível falar, a mesma aquarela vocês têm, hein? Quadros todos iguaizinhos, quero ver. Mesma aquarela, mesmo pincel. Não vai sair nenhum igual, não vai sair nem parecido. E assim é a vida. E é isso que Deus espera de nós, com essas cores todas iguais, com essas possibilidades todas iguais, que nós as mesclemos e tiremos uma equalização, uma mixagem única, uma solução ali que na sua personalidade é a salvação para Deus. Você aprendeu a ser você aprendeu a ser a luz a partir dali. E é isso que Deus espera de cada um, porque é isso que é a vida. Esse é o ponto, né? Então Deus, como é que ele faria para conseguir? Pô, Deus, você é todo poderoso, você conseguiria criar uma nação que te mataria? Você fala, pô, mas eu sou Deus, caralho, você tá me tirando, vou fazer uma nação, vai me matar? Eu que queria, vai matar, pô. Então o Senhor não pode, não consegue. Então o Senhor nunca vai saber o que é ser homem, o que é ser Deus. Só sabe o que é ser Deus, sabe o que é ser homem. Como o Senhor vai advogar, proteger, cuidar? Como o Senhor vai ser justo se o Senhor não sabe o que é ser homem? Ser humano? O Senhor é todo poderoso, o Senhor pensa, o Senhor quer, acontece. Ser a consciência plena. Como você vai saber o que é estar acompanhado de si mesmo? O que, paradoxalmente, diminui seu poder. Pensa, o mais poderoso se multiplica de poderosos, ele não tem poder nenhum. Não é? Sou mais poderoso, tem um monte de poderosos ao meu redor, então ninguém tem poder. Não é assim? Por que ó, se ninguém tivesse olho, quem tem olho era poderoso. Aí todo mundo tem olho, então foda-se, então, todo mundo tem olho. Né? No sentido geral, claro, tem as dificuldades que, mais uma vez, a tecnologia vai resolver facilmente no nosso tempo. Mas estou falando de uma maneira geral, vocês entenderam. Braço é a mesma coisa. Senão, se ninguém tivesse braço, quem tem é... Então é tudo sobre a perspectiva. Então, Deus pode fazer uma pedra que ele não consegue erguer. Se ele é todo poderoso, ele deveria conseguir. Sim, eu posso fazer uma pedra que eu não consigo erguer, porque eu posso tudo. Então eu posso fazer isso. Mas às vezes você não consegue erguer, então o Senhor não vai conseguir erguer. Então o Senhor não vai ser Deus. E se o Senhor conseguir, não conseguiu fazer a pedra. Aí fica um paradoxo. Isso traz... O paradoxo já é essa comparação. Criou o tabuleiro de comparação, um lado e outro. Isso tudo puxa para a Trindade. Então Deus, ele é o todo, ele é o Pai, ele é essa parte completa. Ele é o que pode um lado e outro. Como ele também mergulha no seu contraste. Ele é aquele que poderia erguer a pedra. E é aquele que pode também criar uma pedra maior, mais forte do que ele é capaz de erguer. Então ele é o Messias, então ele está ali, nasce homem. Então ali ele não consegue erguer a pedra. Ali ele criou, ele se limitou. Ali ele está travado, limitado diante da solidez. Mas aí poderiam falar, tá vendo, senhor? Então, Jesus, você não é Deus, não. Você morreu na cruz, você não conseguiu erguer a pedra. Quando você vem falar que é Deus, você não ergueu a pedra, Israel te matou, tá aí morto. Né? Mas Deus, se ele saísse da cruz e vencesse, fala, tá vendo, não é Deus, não. Você não conseguiu fazer uma pedra que te barrasse. O senhor não consegue fazer algo que te vença, o senhor está sozinho. Então, de qualquer jeito, a consciência ia entrar nesse paradoxo. A consciência tem que se explicar, se tornar razoável. Então aí ele perde para a pedra e aquela derrota depois vai e também vence Israel do outro lado, pela própria derrota. Então quer dizer, ele fez as duas coisas, como pai e como filho. Porque ali ele não conseguiu, mas aquela derrota perdeu. Então ali ele conseguiu não erguer a pedra. Né? Aí fala, então o senhor é todo poderoso, porque o senhor não conseguiu vencer a nação. Mas do nada, aquela pedra se torna aquela morte que aconteceu ali, aquilo que... Até eles usam esse termo, né? A pedra rejeitada. E a pedra angular, que era a principal, foi rejeitada. Então, aquilo que seria um motivo para negá-lo, apesar dele ter cumprido, não conseguir. Então, eu posso ser menor, eu entendi o que é ser homem. Eu entendi o peso da pedra. Eu entendi o que as pessoas sofrem, a limitação. Eu consegui, sim, abrir mão da minha divindade e ser um homem. Eu morri e paguei o preço mais caro. A agonia da maior injustiça. Todas as dores que todo mundo tiver. Vai ter algum motivo, alguém vai falar, mas você fez isso. Vai ter uma explicação para todas as dores. Agora, imagine sofrer todas essas dores sem ter o motivo. Então você sofre o cúmulo da injustiça. Tudo que gerou toda a maldade veio de alguma injustiça em algum momento. Seja lá no pai, na mãe, no filho, alguma coisa errada distorceu ali. Então, e gerou aquilo ali. Aquela maldade.
que é uma consequência, né, dessa torção. Uma injustiça aconteceu na sua infância, uma bad aconteceu na sua infância, ou em alguma outra linha cognitiva que você traz na alma, vai te fazer observar tudo ao redor daquilo, porque é um trauma que fica gravado, passa a fazer parte da sua essência, que você gira ao redor daquilo, aquilo vai ganhando. Se você tirar aquilo dali, vou olhar meu trauma, vou tirar daqui. Você desmorona inteiro. Quase aconteceu aqui, você lembrando certas coisas, né? Você chorando. Acontece isso, você não pode, você tira o trauma ali, então as pessoas preferem não ver, jogar pra lá. Então veja que com o Messias, Deus fez essas duas coisas. Ele conseguiu fazer a pedra, que era mais pesada que ele morreu, sentiu, entendeu que era limitação, entendeu que era homem, e ainda assim, com essa derrota, ele venceu do outro lado e, sim, conseguiu levantar a pedra. Mesmo morto. Salvou Israel. Então ele conseguiu fazer as duas coisas, no pai e no filho. E a possibilidade que gerava essa ambiguidade é o próprio Espírito. Entre esses extremos. Então, na Trindade, Deus é todo-poderoso de todas as formas. Ao ponto de não precisar nem da fé, conseguir se tornar um ateu se precisar para conversar com um ateu. Tá bom, vamos falar só na língua de ateu. E falar dos axiomas da vida. E Deus hoje prova, através de todos nós, de cada experiência, cada um que foi atrás, para possibilitar que fosse dito, o verbo falasse aqui. Que o verbo fala, vocês vão lá pesquisar, alguém se esforçou para provar aquilo ali. Não adianta só falar um monte de coisa aqui e não ter parâmetro, não ter referência. Eu posso puxar por gnose, mas porque eu sei que você vai lá, vai achar. E a mesma gnose tem um pacote ou outro que eu sei que está lá. Eu sintonizei no espaço, no tempo. Para me trazer ali a gnose, você vai ter que ter você tem que ter um endereço para buscar no quântico, você tem que ter um binário. Mesmo no computador quântico, você vai ter que ter você tem que saber o que você vai procurar, o que você quer achar. Né? Então, já vem dessa plenitude interna. Então a Trindade explica inclusive isso, como que Deus é todo-poderoso e pleno. Aí podemos, então o Senhor não sabe o que é ser homem, o Senhor não sabe o que é ser limitado. Então ele sabe no Messias, ali ele deixa a divindade, sendo divino, ele deixa a divindade ao Pai, por isso que ele é um e também, né, ele é um com o Pai, mas também é o Filho, e as pessoas discutem isso, se é um, é dois, mas como que ele é o Pai e Filho ao mesmo tempo? Como um triângulo com as suas pontas, ele é cada ponta sabe do peso do seu ângulo, mas também ele é o próprio triângulo. Cada ponta é isso aqui, ó. É o triângulo. É a ponta de cima, a ponta do lado, a ponta de cá, não é isso. O inteiro é cada ponta. E os três são um. Se tirar qualquer um, não tem triângulo. Então, e isso é a vida. A cognição é isso. É antes, durante e depois. É a tese, a antítese, a síntese. Você tem que ter um lado, o outro, e a observação, a conclusão. Tudo é isso. Tudo que existe. Então, para você manter isso em movimento e a consciência ser uma, ela tem que saber o que é conseguir levantar pedra e conseguir saber o que é uma pedra que não dá para levantar. E a Trindade, a história messiânica, é a única possibilidade cognitiva coerente que responde a isso. E que está aí já há tanto tempo, né?